Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Dando continuidade à série, né? As 12 moedas do Apocalipse. Vamos revelar mais uma hoje. Lembrando que foi feita a série das 12. E essas demais, eu chamei moedas bônus, mas elas são moedas de suporte. São as moedas que, em todo esse complexo financeiro, elas dão sustentabilidade, elas são o suporte para todo esse universo das moedas digitais, vamos dizer assim, funcionarem. E lembrando, toda a série é para estudo profético. Não é recomendação nem de compra, nem de venda. Então, os filhos estão recebendo as informações, o conhecimento. A moeda mesmo é um conhecimento. Então, se você tiver conhecimento, o Senhor fala: o povo perece por falta de conhecimento. Então eu fui levantado para preparar uma geração, preparar essa última geração para ser mordomos dos tesouros celestiais, dos recursos financeiros, para um propósito. Então vai existir a última grande transferência de riqueza. Em toda a história foi mostrado que Deus, ele sempre transferiu riquezas para o avanço do povo, para cumprimento das promessas, e nós estamos prestes a acontecer essa última grande transferência de riqueza, e o Senhor está fazendo um chamado para você, filho, aprender a ser um mordomo fiel para o propósito de avançar o reino, a pregação acontecer do Evangelho a todos os povos, para missões. Então, se você não assistiu, assista toda a série, assista a playlist completa. Papel e caneta, anota aquilo que te chamou a atenção, palavras. Tem coisas que eu não posso falar ainda. Ao todo vão ser mais de 20 moedas, mas ainda tem moedas que ainda vão existir, ainda vão ser criadas. E não se limita só a moedas, não só limita. Então vai existir outras coisas, né, nas finanças que você precisa saber. Eu recebi revelação de 12 áreas, depois eu vou dizer quais são. Eu vou gravar vídeos das visões para os últimos tempos, das 12 áreas do mundo. Uma delas é essa que nós estamos falando, mas é parte ainda, tá? Parte. E hoje nós temos, vamos dizer, aquele dia, né, em que a moeda de hoje, o slogan dela é a primeira pedra. E nessa visão, existia algo muito bonito, mas maravilhoso. Era o surgimento, vamos dizer assim, de um bloco. Não era um bloquinho pequeno, era um bloco enorme nos céus. E esse bloco, ele era dourado. E ele saía da terra assim e ia subindo aos céus. E na época eu não entendia, não sabia. E tinha um símbolo esse bloco dourado, mas para mim eu não tinha conhecimento daquele símbolo, não sabia o que era. E esse bloco, ele, ao se elevar, né, dele saíam luzes, né, feixes de luzes, brilhavam, e aquele brilho era intenso ali ao seu redor, né, naquele bloco. Vamos dizer assim, era como se fosse uma grande pedra de ouro em forma de bloco quadrado, né? Subindo aos céus e brilho ao redor. E podia-se notar ao lado desse bloco, era tipo moedas ao seu redor. Moedinhas, né? Ao seu redor. E elas permaneciam como se fossem assim, guiadas por aquele bloco.
E isso era muito importante. E existia um som vibrante, era muito forte. Eu chamo assim, um som imponente. Esses sons, ele tinha sons de mistério, sons como se fosse assim, uma música, uma melodia de conquista, e marcava algo como se fosse assim um marco histórico de início. E aquele bloco, a voz dizia: essa é a pedra angular do universo das moedas digitais. E eu imaginava, sim, uma construção começa com a primeira pedra. E quem é essa primeira pedra? Aí me veio o quê? A palavra Bitcoin foi a primeira coisa que eu ouvi falar. Quando aquela voz anunciou, como se estivesse dizendo assim: Bitcoin abriu o caminho para a revolução digital e os inspira a liderar com coragem e visão. E aquela visão foi tão forte que por várias vezes eu quis falar sobre o assunto Deus e o Bitcoin. E quando eu comentava isso, muitas pessoas começaram a criticar que isso não tinha nada a ver. E Deus falava muito forte que tinha tudo a ver. Pois Deus não deixa ser criado nada que Ele não possa ter dado as instruções, que Ele possa ter dado a sabedoria e que pode ser usado no reino, a favor do reino, em prol do reino. Porque a mente humana, às vezes, é que ela confunde. Cria as coisas, mas usa para o mal. E por que não criar? Aproveitar as coisas boas que Deus nos deu, a inteligência, a sabedoria, para fazer e glorificar o seu nome. Para fazer e criar e ser benefício meu e seu. Veja, tudo aquilo que o homem constrói para benefício da humanidade, Deus se alegra. E qual a ligação, vamos dizer assim, uma mensagem profética aqui, né? Aquela visão ali. É mostrando que o Bitcoin ele foi um fundamento para as finanças digitais. Veja, quando nós falamos no espiritual, quem é a pedra angular da nossa fé? Não é Jesus? Jesus ele não é o início de tudo que é eterno e verdadeiro? A liderança de Jesus, o pioneirismo de Jesus, as qualidades que ele reflete de Deus aqui para mim e para você. E Deus quer que nós despertemos também essas qualidades dele nas coisas que nós criamos, que nós fazemos, que nós vivemos. Se tudo tivesse qualidades, os princípios de Deus, a ética de Deus, veja como o mundo era bem melhor. E o Bitcoin, ele é como essa primeira pedra na área de finanças, na área de moedas digitais, pois representa, vamos dizer, o abrir o caminho, o pioneirismo, a coragem, e em terrenos ainda desconhecidos. Veja como houve críticas. Veja, e mesmo assim, você vê que de tempos em tempos, o Bitcoin ele sofre críticas, sofre ataques, sofre tudo. Veja, a nossa vida, que é o nosso fundamento é Cristo, a nossa vida de fé. E nós também sofremos ataques, sofremos reprovações. O próprio Jesus. E nós somos chamados a ser líderes para transformar o mundo ao nosso redor. Então, onde nós estivermos, temos que estar liderando e trazendo transformação ao mundo.
E naquele momento que eu estava vendo aquela visão, também me veio Efésios 2:20, que destacava que Cristo era a pedra angular. E mostrava a referência daquele bloco surgindo ali, mostrando que as finanças também estavam sendo edificadas. Pois Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. E veja, assim como, vamos dizer, aquela moeda que eu não sabia qual era, mas depois eu tive a revelação, que o Bitcoin, né, foi lançado sobre os alicerces para um novo sistema financeiro. Cristo é o fundamento sólido sobre o qual eu e você nós construímos nossa vida. Ele é a primeira pedra de tudo que somos e do seu próprio reino aqui na Terra. E do que somos chamados a edificar o reino. Veja, o Bitcoin ali estava sendo criado para liderar uma revolução, desafiando sistemas antigos e apresentando algo completamente novo. Você veja que Jesus, ele também teve isso. Ele desafiou sistemas antigos religiosos, governos, e apresentava algo totalmente novo, o reino de Deus. E ele veio trazendo uma nova aliança e transformações de vidas. Jesus nos chamava, e nos continua chamando, a sermos líderes e pioneiros nas esferas, vamos dizer assim, nas esferas de influência do mundo. Vou depois fazer a série, né, das visões sobre as 12 esferas do mundo. Uma delas é essa que nós estamos falando aqui, né, finanças. E a gente vai confiar em Deus e na sua direção e na sua força, para que tudo aconteça conforme o seu plano e propósito nas nossas vidas. E essa moeda digital, ela deu esse impulso. Ela foi um exemplo que nessa última grande transferência de dinheiro, vai ser muito importante você ter esse conhecimento, você estar fazendo parte, você ser parte para receber os recursos, estar em sua mão e você saber o que fazer. Veja, quem foi o pioneiro da fé? Foi Abraão. E Abraão, ele foi chamado por Deus a sair de sua casa e da sua parentela e ir para uma terra que Deus disse assim, onde eu te mostrarei. Então Deus chama, faz um chamado a Abraão, faz uma promessa, mas não diz o que é a promessa, nem onde é, nem como vai estar. Ele diz assim, olha, sai só da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão ele foi chamado por Deus, aceitou. Confiou em Deus porque não sabia para onde ir, mas ele disse, a cada dia um passo. E ele foi seguindo os passos, até chegar, vamos dizer assim, na terra da promessa. Mas ele não via, não sabia, ele não tinha a revelação de onde era, como seria. Mas sim, ele confiou em Deus. Veja, Abraão abriu um caminho para o povo de Deus. E o que é que está acontecendo com o Bitcoin, essa moeda digital? Abriu o caminho para a revolução digital. E vamos pegar assim, a mesma representação, né? Abraão tinha liderança, tinha coragem e teve a visão e teve confiança para um futuro melhor. A moeda digital do Bitcoin também está abrindo caminho na revolução digital. Ambos representam liderança, coragem, visão para um futuro. Fora os benefícios do que essa moeda ela traz para um todo. Imagina aí, nos tempos que vai haver colapsos financeiros mundiais, o mundo precisa. É onde vai estar. Onde vai servir os fundamentos. Tem coisa que eu não posso falar. E deixa eu te perguntar. Como você pode ser um pioneiro e abrir caminhos para algo novo em sua vida? Na sua família, na sua comunidade, na sua igreja. Você está disposto a fazer algo que Deus te chama a fazer, a liderar? Mesmo quando ninguém
esteja acreditando. Ninguém mais está acreditando, ninguém mais acredita, ninguém mais. E Deus está te chamando para você fazer algo que você não acredita ainda. Deixa eu fazer um desafio prático para você. Confie em Deus como o fundamento de todas as suas decisões. Busque sua sabedoria para liderar e inovar. Seja corajoso ao enfrentar desafios. Lembrando que os pioneiros, muitas vezes, andam por caminhos que outros nem querem trilhar. Outros até temem trilhar, mas não andam. Veja, você está sendo chamado para inspirar outras pessoas, compartilhando sua fé, sua visão, mostrando que a verdadeira liderança começa com Cristo, que Ele é a pedra angular. Veja, assim como eu vi aquela pedra brilhante, se tornando uma fundação sobre a qual surgiram, vamos dizer, outras construções majestosas. Lembre-se dessa frase. Cristo é a nossa pedra angular. Aparecendo assim naquela tela brilhante, grande, branca, enorme. Cristo é a nossa pedra angular. E aquela visão, aquele bloco surgindo, bloco dourado, nos lembra que liderar e inovar requer coragem. E Cristo nos ensina que essa verdadeira liderança, ela tem que começar com um bom fundamento, um fundamento sólido. Pois Ele mesmo foi esse exemplo. E nos chama hoje para sermos líderes e construirmos tudo sobre a rocha que é Ele. E aquele versículo de Efésios 2:20 também tinha aquela melodia tranquila e esperançosa. Quando surgiu assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Viva, né? Tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Não importa que área seja, Jesus tem que ser a pedra angular dessa sua área. Seja finanças, seja... Lembre-se, a maior parte dos ensinos de Jesus, mais da metade dos ensinos de Jesus, ele falava sobre finanças. E por que você tem desprezado? E por que você tem deixado de lado? Nós vamos aprofundar muito, bastante. Tem coisas que eu vou poder falar liberado. Depois eu vou falar só no grupo privado e outros só no grupo dos Super VIPs. Aguarde. Tem bastante coisa que Deus está revelando. Mas Ele está fazendo um chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos vão ouvir, deixar passar. Outros vão dizer, não, o Senhor está falando comigo. É algo... Tem coisas que eu já falei que não vai acontecer hoje e amanhã. Mas pode ser uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos. Não importa o tempo. O importante é você estar preparado como se fosse hoje. E eu te convido a compartilhar esses vídeos, a mostrar aos seus familiares, comentar, fazer perguntas, entrar nos grupos. Né? Cristo está chamando para sermos e termos fundamentos sólidos. Primeiro nele, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E as demais coisas, o exemplo de Cristo. Então, o Bitcoin, ele é a primeira pedra angular nas finanças. Então eu te convido a amanhã a ter mais uma revelação, a ter mais uma visão, um estudo, um aprofundamento da última grande transferência de riqueza. Onde você vai querer estar? Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos juntos?